Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a Grande Babilônia e sobre sair dela, povo meu. Nessa versão desse vídeo aqui, eu vou estar fazendo ela em conexão com o vídeo do irmão Márcio, do canal Efraim. Ele gravou primeiro o assunto e ele gravou 2 vídeos e eu vou usar um desses vídeos, eu vou usar uma parte desse vídeo, até mesmo para conectar com o meu e para divulgar o canal e o vídeo dele. O vídeo completo você só vai assistir se você for no canal dele. Aqui eu vou fazer uma conexão, porque num vídeo que ele gravou, ele começou em Apocalipse 18, falou um pouquinho da Grande Babilônia e foi para João 10 e fechou muito bem o assunto, denunciando o mundo religioso, as hipocrisias e essas questões do mundo todo, né? Focando mais nessa parte. E eu quero acrescentar um pouquinho sobre o que ele falou. Então nesse vídeo aqui é uma conexão entre o meu e o dele, ok? Logo após aqui a minha introdução, eu vou passar primeiro a parte dele, onde ele vai falar um pouquinho sobre Apocalipse 18, ele percebeu coisas ali que eu achei bem interessantes e que tem que estudar, claro, porque se você leu Apocalipse 17 sobre a Grande Babilônia, você tem que entender sobre a ascensão e a queda dela, que está sendo contada no Apocalipse 18, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois do vídeo do Márcio. E aí, meus queridos, vamos dar seguimento no assunto Sai dela, meu povo. E hoje eu quero falar, começando, é importante você assistir o primeiro vídeo, ou os primeiros, né, que teve outro vídeo que eu comecei falando de Atos 2, falei das línguas, falei de Joel, entrei para falar do Sai dela, povo meu, no vídeo anterior, e hoje a gente vai falar de novo Sai dela, mas usando outros textos em um ângulo diferente para você ver como que a palavra de Deus ela é completa e a veracidade dela. Então Apocalipse 18 está dizendo: sai dela, meu povo, não sejam cúmplices de seus flagelos. Como que alguém pode ser cúmplice dos flagelos? Participando, né? Participando do comércio. Como a época que a pessoa participou do comércio não era ainda o tempo da destruição dela, então não se cumpriu naquela pessoa em participar dos flagelos dela. Mas vai existir um grupo que vai participar dos seus flagelos, vai ter culpa no cartório, vai ser queimado junto com ela. Então a gente precisa compreender esses contextos, né? De repente você só faz parte, você só é cúmplice do crime, né? Você não está lá na cena do crime, mas você participou de alguma forma. Então você é cúmplice. Então no dia de acerto de conta com Deus, né? Você tem uma conta a acertar com Ele. Você foi cúmplice. Lembrando que quem está em Cristo não há condenação. Então esse tipo de pessoa já está sujeita a juízo, né? Então tá ok. Então tem essa fala aí, né? Esse apelo, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice e muito menos participar dos seus flagelos. E aí na descrição um pouco mais abaixo, o texto vai continuar dizendo, né? Que os pilotos, os marinheiros, os chefes de navios, né? As pessoas que estão responsáveis pelo tráfico pelo mar, né? Então existe uma literalidade no texto? Mar literal? Sim. Existe navios sendo destruídos na grande tribulação? Sim, a terça parte deles, né? Não vai poder trafegar, vai ser danificado os navios, com certeza, por causa das guerras, né? E tudo mais. Mas também, né, como o texto ele é muito mais espiritual do que literal, por causa da linha do tempo, porque o literal vem dar cumprimento só apenas na última semana, no período das guerras, da tribulação. Já o contexto espiritual começa desde a ascensão de Cristo. Por isso o contexto espiritual é muito mais amplo do que o literal, ok? Então existe o marinheiro, piloto de navio, na literalidade, na grande tribulação, né? Que vão chorar porque um navio grande que transporta muitas coisas, né? O comércio é enorme. As arrecadas em valores, né? E o tanto de corrupção que há nesses transportes, né? Não só lá no mar, mas em todas as áreas, né? Em todos os lugares. A ganha de dinheiro é muito grande em cima disso. Então quem perde um navio,
uma empresa luciférica dessa, fica muito triste e chora. Chora de longe vendo seu incêndio, o seu fim. Em apenas 1 hora foi destruído o navio, literal. Só que a Bíblia não dá margem para a gente ficar só no literal. Então o mar também representa nações. Então dentro das nações, no meio das nações, através das nações, há um tráfego acontecendo. Um comércio do evangelho, da palavra, até mesmo de ovelhas, que no caso é ser humano. E Pedro falou que farão comércio de vós, né? Pedro não escreveu que haveria comércio no futuro? Então esse comércio que os apóstolos denunciaram, que seriam feito com a palavra, com as pessoas e com o dinheiro e tudo mais, né? É uma grande Babilônia, é uma grande corrupção. Então os pilotos destes navios que trafegam no meio das nações são os pastores, os missionários, os responsáveis pelas obras, organizações que acontecem no meio das nações, viagens missionárias, envolve o evangelho, envolve a pregação do evangelho, envolve a salvação, envolve o chamado do ser humano. Sim, tudo dentro desse pacote. Mas esse trabalho de missões que Jesus nos deixou, é possível fazer ele sem se contaminar com o comércio, com a corrupção. Por isso está escrito a palavra como testemunho, para ninguém falar que não sabia, que não sei o que, que não sei o que. Não vai ter desculpa, né? Então os apóstolos, Jesus deixou um padrão para a gente seguir. E se a gente não seguir aquele padrão, significa que a gente está fazendo comércio, que a gente se desviou do caminho. E por isso a gente vai sofrer punições por causa disso. Então esses pastores, pilotos, chefes de navios grandes, né? Fica de longe vendo a sua fumaceira. Agora, como que queima um comércio espiritual de palavra, né? De evangelho e de pessoas? Lendo as cartas de Paulo, até citei no vídeo anterior, que Paulo fala da edificação lá no capítulo 3, da segunda, acho que é capítulo 3, capítulo 2 ou 4, ele começa a falar e vai indo. E existe a punição para quem edifica a casa de Deus de forma contrária àquilo que está escrito. Aquilo, quando a pessoa coloca outro fundamento, quando a pessoa estabelece um outro evangelho, quando a pessoa estabelece princípios humanos, doutrinas humanas dentro do evangelho, formatando assim um novo evangelho, formatando os seres humanos dentro de um sistema para falar da palavra de Deus. Isso vem crescendo e vai ficar grande, vai ficar gigantesco esse sistema, né, babilônico. Então Paulo está dando uma ideia lá de como vai ser feito a condenação desses comércios, né, e dessas edificações. Alguns vão queimar como palha. E assim a mensagem, né, fica perdida. Fica perdida, abre aspas, né? Mas Deus deixa pistas para a gente encontrar o caminho, para a gente se achar na profecia, para a gente se localizar no tempo e para ser salvo e realmente sair dessa Babilônia, desse esquema, né? Queridos, feita essa introdução, eu não queria ter falado tanto na introdução, mas acabei falando, né? Então, vocês entenderam o que o irmão Márcio falou sobre o Apocalipse 18? Eu achei bem interessante, mas tem muita coisa para se falar e para se acrescentar. Eu vou acrescentar apenas uma delas. E lá no canal dele vocês vão ter que ouvir a continuação, que acaba em João 10, que eu achei bem legal, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a besta do mar, a besta da terra e a grande Babilônia. Esses 3 grupos da iniquidade. Mas é de maneira resumida. Sabe aonde você tem aquela visão panorâmica? Você tem alguns detalhes? Então, é como se fosse uma visão de um helicóptero. Com a visão de um carro, imagine 4 pontos. Com a visão de alguém andando na rua, ou pelo edifício, ou pelo lugar que a pessoa quer olhar e vasculhar. É um tipo de visão. Você vai ouvir coisas ali embaixo, você vai ver de perto, mas você não vai saber o que tem aos derredores. Então uma coisa é você estar de a pé, outra coisa é você estar de carro. Você consegue, de maneira mais rápida, passear ao redor do lugar. Outra visão é você estar no helicóptero,
que essa é uma das melhores visões. Só que não é a única. De helicóptero você tem uma visão panorâmica da cidade. Você pode ir de um lugar para o outro, você pode subir até um certo ponto e ter uma visão mais panorâmica e ver o que está ali ao derredor dos prédios, conhecer lugares que você não sabia que estavam ali na sua cidade mesmo, e ter aquela visão panorâmica que é necessária. E também tem a visão mais panorâmica ainda, que é a visão que você vê lá do avião. É como se fosse uma visão macro e uma visão micro. Então eu vou fazer essa visão mais do helicóptero, ok? Apocalipse, capítulo 17, ele é o capítulo onde você fecha toda a conta profética da estátua de Nabucodonosor, dos 4 animais, lá das visões de Daniel, do conflito dos 2 animais do capítulo 8, da visão do capítulo 10, a explicação aumentada, amplificada no Apocalipse 11, 12 e 13, toda a conta se fecha no Apocalipse 17. Só que aí você fecha toda a conta, mas você vai ter acréscimos no Apocalipse 18 e 19. Porque no 18, o Senhor vai contar pra gente, ele vai estender uma linha do tempo, e nessa linha do tempo ele vai contar pra gente a história da Grande Babilônia. E ali que as pessoas não focam, não entendem direito nem o que está sendo falado no Apocalipse 17 e não olham para o 18, mas o 18 é uma linha do tempo, aonde você vai ter o início da Grande Babilônia, o meio e o fim. Deus vai estar contando a história da Revolução Industrial, da Babilônia tendo um ponto de partida, que não é Jerusalém, não é a Igreja Católica, não é Meca, mas é a própria Babel, onde Nimrod edificou. Ali é o ponto de partida. E depois a profecia vai amplificando. Aí depois a profecia ela se torna mais ampla. De maneira que a própria Babilônia, onde Nabucodonosor estava, era a Babilônia. Mas só que aí as cidades do mundo, elas vão se modelando e se adequando à Babilônia. Aí as profecias vão nos revelando que a grande Babilônia, a mulher que tem aqui escrito mistério na testa, ela não é apenas um lugar, uma região, denunciando apenas um povo, mas ela é o mundo num geral. E aí você vai precisar de cruzar muitos textos para você entender o que o Senhor está falando. Claro que não vai dar para falar aqui agora, como eu disse, eu vou fazer uma visão panorâmica para vocês, e já estou fazendo. É uma linha do tempo mesmo que vocês vão ver que durante a ascensão dela e a queda, o Senhor conta a história dela e mostra que ela não é apenas um local, uma região, um povo. Então o que é essa mulher? No Apocalipse 17 você vai ter referências que o Senhor faz ali, denunciando coisas da religião. Você vai ver ali nitidamente a Igreja Católica Romana sendo denunciada através daquela mulher. Mas você também vai ver aspectos do judaísmo e até mesmo aspectos do islamismo, que vai ficar para a gente muito mais claro quando a gente lê o Apocalipse 18. Quando o Senhor está mostrando a queda dela, aí o Senhor começa a fazer referência a vários lugares do mundo. Ou seja, a profecia amplificou. Você não pode pegar a profecia e restringir ela a um local, a um povo, quando o próprio Senhor não fez isso. E aí o Senhor faz muitas referências para vários pontos de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, do livro da lei, através da história que está sendo contada no Apocalipse 18, que é a queda de todo o sistema. Todo o sistema inclui também o fim da besta do mar e da besta da terra, porque é todo um sistema junto. Então a Grande Babilônia, ela é tudo isso daí. Se você ficar preso só no Apocalipse 17, você vai ter uma visão muito limitada da profecia. Se você ir para o Apocalipse 18 e buscar as referências que o Senhor emite para os profetas, aí você entende mais. E para fechar a conta, veja que no derramar da 7ª taça, é a última onde se cumpre a ira de Deus, e isso está escrito. Quando o anjo jogou a taça pelo ar, diz que houve um grande terremoto, como nunca houve e jamais haverá outro igual. E disse que todas as cidades das nações caíram. Todas as ilhas se moveram do lugar. Ou seja, na mente do Senhor, contando para a gente a profecia de antemão, e João recebendo a revelação,
ele via todas as cidades das nações caindo. Por quê? Edificações, todas essas edificações, os prédios, os arranha-céus, os comandantes da cidade, as fiações fazendo conexões nas casas com a internet e tudo isso daí, toda essa grande Babilônia. Luzes, todo esse sistema, pontes ligando um lugar com o outro, linhas de trem, estradas que às vezes cruzam uma nação com a outra, toda essa conexão ímpia caindo, ruindo, e as ilhas se movendo do lugar. Tão grande foi esse terremoto. Ou seja, toda essa terra aqui vai ruir diante do Senhor. E a profecia diz: e se lembrou Deus da grande Babilônia para dar o cálice da sua ira, e a ira se consumou. Ou seja, a própria profecia está nos mostrando a amplificação do resultado. Vai cair os povos ímpios, as nações ímpias, besta do mar, que também fala do sistema, besta da terra, que já é um sistema religioso, a marca da besta que vai estar nesse sistema, e na verdade ela já está. Só está sendo preparada para, no tempo determinado, ela entrar em vigor. Assim como a profecia nos fala, João fala, né? Como ouvistes que vem o anticristo, muitos anticristos têm se manifestado. Anticristos no sentido de vários homens se rebelando contra os cristãos. Anticristos, no plural. João não está falando de homens que eram tipologias do anticristo. Ele está falando de pessoas normais que estavam perseguindo a igreja. Muitos que são anti-messias, ungidos, contra Cristo e contra o seu corpo. E, obviamente, as tipologias do anticristo também está inclusa aí. Mas eu já vi pessoas falando que João estava falando somente disso, e não é. Então, dessa mesma maneira, como vocês ouviram, eu digo, usando esse exemplo, como vocês ouviram que vem a marca da besta, o sistema todinho também já está preparado. Ela só está esperando o tempo determinado para vir. Paulo também fala, não diz? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala assim que o mistério da iniquidade já opera, estava trabalhando, esperando a ocasião própria do anticristo ser revelado. Mas o sistema já estava, o mistério da iniquidade, que é o sistema do mundo, já estava trabalhando. E de lá para cá, ele já está quase na sua fase final. Entendeu a história? É a história que eu sempre conto. Eu acrescento uma coisa ali, uma coisa aqui, mas é basicamente dentro desse tema aqui a história. Aonde que está o acréscimo para a gente? É que essa mulher, depois que você entende a história completa e não de maneira limitada, essa mulher é uma peça que Deus usou para acrescentar detalhes sobre a besta do mar e sobre a besta da terra. A besta do mar, como que eu falo isso em poucas palavras? A besta do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu não vou parar aqui nesse vídeo para contar a história das cabeças e dos chifres, porque o tempo vai embora. E eu já fiz isso em vários vídeos, né? Quando eu falava da ONU, da 7ª cabeça da besta, da OTAN, do sistema todo. Então, sabendo já de tudo isso, a besta do mar, ela fala de um sistema que existe aqui. É um sistema tecnológico. Mas o Senhor não falou tudo o que tinha para falar sobre o sistema através da besta do mar. Ele já falou de impérios, que tem 7 cabeças, de 10 chifres que vão se levantar no fim. E a besta do mar também tem uma marca da besta, que nós sabemos que faz parte com o mundo tecnológico. Nós sabemos disso porque essa marca está conectada a uma imagem. E a imagem é feita pelos homens. Os homens que fazem a imagem da besta. E o artifício que o homem tem hoje para fazer a marca da besta, a imagem da besta, é a tecnologia. Então a imagem e a marca estão conectadas porque fazem parte do sistema. Aí que você entende de maneira mais clara que a marca da besta tem a ver com o sistema tecnológico. Mas não só isso, ela tem a ver com o sistema político, geopolítico e religioso. Então a marca da besta tem a ver com esses 3 pontos. Um sistema, primeiramente, religioso, depois político, geopolítico, porque envolve nações, e a tecnologia, onde liga tudo, faz a ligação de tudo. Essa é a marca da besta. E tem vários pontos na Bíblia para provar essas 3 coisas. O canal já está repleto de estudos sobre isso.
Então tem ali uma linha do tempo sendo contada através da besta do mar. São 7 cabeças, né? 5 passaram, uma existia no tempo de João, a outra, que é a 7ª, ainda não veio, quando viesse deveria durar pouco tempo. Então é uma linha do tempo da história sendo contada através da besta do mar. Aí vem a besta da terra, em seguida. A besta da terra já é um falso profeta, ela tem características diferentes e ela não tem 7 cabeças, ela tem uma só. E ela não tem 10 chifres, ela tem 2. E a característica dos 2 chifres é que eles parecem de cordeiro, mas como chifres eles estão na besta, né? A besta tem chifres que parecem cordeiro, mas ela fala como dragão. Então os chifres são reinos, são povos que falam de Jesus. Mas lá no Apocalipse 19, a profecia nos revela que ela é o falso profeta. Entendeu? Então, o Senhor falou coisas sobre o sistema, através da besta do mar, o sistema do mundo, o sistema dos ímpios, e sobre o sistema religioso com a besta da terra. Aí, através da imagem e da marca, você tem o sistema tecnológico. O Senhor ainda tinha coisas para acrescentar sobre a besta do mar e a besta da terra. Então, ele colocou uma mulher simbólica em cima da besta do mar. Lá no Apocalipse 17, a besta do mar também ali, ela é apresentada com a característica mais parecida com o dragão do Apocalipse 12, não com a besta do Apocalipse 13, mas é o mesmo formato. A característica muda porque é como se o Senhor estivesse sincronizando o dragão com a besta do mar. Pode ver que o dragão é Satanás, é o diabo, e literalmente ele não é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Literalmente ele é um anjo caído. Mas é um anjo caído que praticamente criou um sistema, manipulou um sistema para ele operar. Então é como se ele e o mundo formassem corpo e cabeça. Por isso que o dragão foi apresentado dessa forma, e no Apocalipse 13 a besta do mar é apresentada no mesmo formato do dragão, só que a besta do mar ela já não é vermelha. Ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. No Apocalipse 17, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela não está semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, ela está vermelha. Mas tudo isso se conecta a um ponto. É Satanás com seu reino, com seus anjos, principados e potestades, seduzindo o mundo inteiro, como está no Apocalipse 12, e manipulando o mundo para ele operar e fazer ali a sua matança final, nos 42 meses finais. Então o Senhor, através da Grande Babilônia, ele está acrescentando detalhes sobre a besta do mar e a besta da terra. Por isso que quando você olha para a mulher, por um lado, você enxerga ali um falso profeta. Você enxerga ali a Igreja Católica, enxerga partes do judaísmo, enxerga partes do islamismo, porque ela tem característica de falso profeta. Tanto é que no próprio livro do Apocalipse, ela está conectada com a Jezabel das 7 igrejas. Uma falsa profetisa que engana o povo de Deus. Assim como a besta da terra, que é o falso profeta, está conectado com Balaão, que um dia foi do Senhor, teve visões do milênio, profetizou coisas espetaculares, mas se corrompeu por causa do dinheiro. Então você tem ali nas 7 igrejas Balaão e Jezabel, e futuramente eles voltam a aparecer numa figura amplificada, com mais revelações, sendo o falso profeta e a Grande Babilônia. Entendeu? Então a Grande Babilônia, por um lado você vê esses falsos profetas, mas por outro lado você está vendo Deus contando a história de um sistema, da própria Revolução Industrial em suas fases. Pode ler o Apocalipse 18 e você vai encontrar isso. E as próprias referências que o Senhor dá e a prova final, que é no derramar da 7ª taça, aonde o Senhor, enquanto rui o mundo, enquanto caía todo o sistema, na mente do Senhor, disse João que ele se lembrava e via a Grande Babilônia. Entendeu? Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Um estudo desse, detalhe por detalhe, demoraria de 1h30 a 2 horas com todos os textos prontos e alinhados. Porque aqui eu estou falando com a minha memória, com o meu entender. Muitos sabem que o que eu estou falando é verdade, mas a maioria fica assim meio perdido, porque eu sei, eu entendo, é difícil e tem ainda questões para se resolver sobre esse assunto. Então aqui você fecha uma conta.
Você sabe o que é a Grande Babilônia agora? Resumidamente, para você que acompanha o canal, então você sabe que ela é um acréscimo sobre a besta do mar e sobre a besta da terra. Ela não é só um falso profeta, uma meretriz, ela não é só isso, ela é muito mais que isso. E agora olhando para os textos que o Senhor fala no Apocalipse, sai dela, povo meu. Quando Deus fala, sai dela, povo meu, imagine o seguinte: se essa grande Babilônia fosse só o judaísmo, uma pessoa que está fora do judaísmo, que está no judaísmo e sai, ou uma pessoa que não está no judaísmo, já se sentiria liberta. Porque muitas pessoas dizem que a grande Babilônia são os judeus, é Jerusalém. Então é muito limitado isso, né? E além do mais, essa é a pior interpretação que existe. Outros pensam que a grande Babilônia é a própria Igreja Católica. Então quem não está ligado ao catolicismo já se sente liberto. Já acha que está livre. Não vai receber das pragas de Deus porque não faz parte da Igreja Católica. Totalmente enganado. A reforma é uma continuação da prostituta. Eu não sou católico e também não sou reformado. Os dois para mim não prestam. Deus tem um povo aí, porque Ele manda sair. Sai dela, povo meu. E veja que eu estou falando dela, visualizando aqui a parte do falso profeta, do falso sistema. Mas tem a parte do próprio sistema mesmo. E aqui que a mensagem fica profunda pelo tempo, eu não sei se eu vou conseguir concluir. Ok, Deus fala, sai dela. Então, pensa comigo, como eu estou falando aqui. Se ela é a Meca, como alguns restringe a visão somente ao islamismo, você não fazendo parte do islamismo, estando na Igreja Católica, você já é liberto. Ou estando na Reforma, você já está liberto. Então, assim, você se engana. E é claro que o diabo está por detrás desses enganos. Ele tem ministros usados por ele, fazendo parte da besta da terra para enganar pessoas, para elas se sentirem libertas quando elas não estão. E o Apocalipse, ele usa esse texto de propósito, sai dela, povo meu. E o sai dela, povo meu, quando você entende a profecia, você sabe que para você reinar com Cristo, vamos supor que é mais a mensagem ali, ela fala sobre todas as gerações, obviamente, mas ela está mais focada sobre aqueles que estarão nesse tempo. Para você reinar com Cristo, você jamais vai poder estar fazendo parte da Igreja Católica, em nenhum aspecto dela. Jamais vai estar fazendo parte da Reforma, em nenhum aspecto dela, para você reinar com Cristo. E além do mais, quando você entende que essa mulher está falando de um sistema no todo, você sabe que você vai chegar um momento em que você vai tomar um rumo na Terra. E aqui, irmãos, infelizmente eu não posso continuar a falar, embora o que eu penso aqui está conectado, eu não posso continuar a falar, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas é para aqueles que conhecem a mensagem das duas testemunhas em Jerusalém e do povo que vai para o deserto. O povo de Deus, no final, estará dividido em 3 grupos, e aqui eu citei apenas 2, que são os 2 principais. O terceiro fala daqueles que morrem nas nações, e eles vêm da grande tribulação. Em Apocalipse 7 fala daqueles que vêm da grande tribulação. Na verdade, os que vão ficar vivos até o fim, até a vinda do Senhor Jesus, até o 1260. E estão no deserto, obviamente, porque é só ali que a pessoa vai conseguir ficar viva até o fim. Eles estão vindo da grande tribulação, mas de um ponto diferente dela. Aqueles que vão estar em Jerusalém, eles vão morrer, profetizando, mas estão vindo da grande tribulação, de um ponto diferente dela. E aqueles que vão morrer pelas nações, que são aqueles que não foram para o deserto e não foram para Jerusalém, vão ser pegos nas suas casas, mas não vão negar o Senhor. Esses vão se tornar mártires. Esses estão vindo da grande tribulação, mas são 3 grupos, ok? Já falei bastante disso no canal também, mas aqui eu estou falando com mais detalhes. Então é sobre esses 3 pontos, eu vou estar falando futuramente no canal com gráficos. Porque quem não conhecer essa mensagem do deserto, não vai poder ficar vivo até o fim. Quem não conhecer essa mensagem que eu estou falando, provavelmente vai cair na mão da besta ou do falso profeta, e vai fazer parte da grande Babilônia. Então, o Senhor
no Apocalipse fala, sai dela, povo meu. Tem a mensagem daqueles 3 anjos que voando pelo céu, cada um fala uma mensagem para não adorar a besta. E tem as consequências de quem adorar. Então tem essa mensagem, esses 3 anjos também são maravilhosos de entender a mensagem deles e o porquê que são 3, o porquê que cada um tem aquele tipo de mensagem. Obviamente isso não é literal, porque senão o mundo todo iria crer, né? Vendo o anjo no céu falando a palavra, quem que não vai crer? Então isso tem a ver com coisas proféticas dentro do livro, mas a mensagem é real. E sim, vai chegar um momento em que o povo vai sair desse sistema, o sistema tecnológico, onde tem marca da besta, imagem da besta, senão não tem como ficar vivo até o fim. E a palavra mostra de nações restando. Isso tem no livro do Apocalipse, mas tem de maneira muito mais clara nos profetas. No Novo Testamento a gente não tem referências para isso, os apóstolos não falaram desse assunto, mas eles emitiram textos dos profetas que estão bem perto desses contextos onde mostra que nações restam. Muitas nações vão restar, vão passar desse mundo para o outro. E a única maneira de nações restarem e do povo de Deus, que não vai morrer, que não vai virar um mártir, ficar vivo até o fim, é não estando nesse sistema. Porque para ficar no sistema, a pessoa só pode viver se comprar e vender para comer e beber. Não tem como o Senhor nos tirar para longe da vista da serpente, como diz o Apocalipse 12, estando aqui. Tem pessoas que acham que o deserto é espiritual, que Deus vai abrir uma lojinha ali para você, um posto de gasolina, uma escola para os seus filhos. Ele vai abrir um mecanismo aqui no meio das nações e o sistema de Satanás não vai te enxergar, né? Isso é um devaneio realmente de pessoa que não liga para nada. Eu já vi muita pessoa falando isso. E olha que eu estava explicando tudo certinho, hein? Mas a pessoa é tão grudada na casa, no sistema, no mundo, que ela acha uma utopia a mensagem que está escrita na Bíblia. Ela acha uma utopia. Não, Deus vai dar um jeito de esconder a gente aqui. Eu vou ali no mercado comprar meu pão, vou abastecer o carro ali, o Satanás não vai me ver porque Deus é poderoso para me esconder aqui. É loucura mesmo, né? Vai quebrar a cara esse tipo de teimosia e rebeldia. É amor pelo mundo. Então, obviamente, a mensagem do deserto é real e quando Deus fala, sai dela, povo meu, Ele está falando para sair desse sistema aqui no momento certo, no momento determinado. E sair do sistema aqui não é ir para um lugar ali mais longe, você fazer a sua casinha ali. Só porque não tem cidade ali, sabe, não tem prédios, você achou que foi para o deserto. Nada a ver com nada. Tem gente que vai para os lugares mais longe das cidades, tudo bem, tem alguns benefícios de você fazer isso, mas aí você não está escondido dos olhos da besta, como diz o Apocalipse 12. Como eu disse, é difícil, né? Mas, assim, as pessoas se enganam, né? E às vezes lá desse lugar longe, que a pessoa acha que está no deserto dela, que ela inventou na mente dela, ela tem um celular e envia vídeo para o YouTube, está no WhatsApp, acha que foi para o deserto. Chega a ser até hilário, né? Aí o que acontece? É real essa mensagem do deserto. Um dia Deus vai remover os seus escolhidos, aqueles que vão para o deserto para um propósito determinado, porque a verdade é, sempre foi, que alguns morrem pelo Senhor, viram Marte, sofrem, outros não, nem todos morrem, mas cada um passa pela sua aprovação. Essa é a realidade que sempre foi e vai ser assim até o fim. Por isso que eu disse que o povo de Deus, no final, ele vai estar dividido em 3 grupos. Agora aqui entra o final do vídeo, que é onde eu acrescento sobre a questão do Márcio ali. Em 2 Coríntios, você vai ter um texto que eu vou deixar no meu comentário fixo, ele ali você lê direitinho, eu vou citar aqui de cabeça, mas é um texto que ele é um texto-chave. Assim, ele é um dos mais importantes nessa questão de sai dela, povo meu. Porque aqui você fecha a boca de muita gente tola que está falando besteira, que não aceita, sabe? Esses pastores que estão grudados no sistema, estão com um pé na verdade, com o outro na mentira. Deus deixou esse texto preparado para a gente, com carinho, sabe por quê? Não teve nenhum outro apóstolo no Novo Testamento que usou esse texto, como Paulo. Ele foi o único e só usou uma vez. E graças a Deus ele fez isso, porque facilitou para a gente, né?
porque eu conseguiria concluir a mensagem sem esse texto. Mas esse texto aqui, ele é a prova. Paulo fala lá que o santuário de Deus não pode ter comunhão com as coisas do mundo. É como o santo separado do profano mesmo, coisa de sacerdote. Aí ele fala que a luz não pode ter comunhão com as trevas. E ele vai fazendo esse contraste e ele pega um texto de Isaías, onde dizia, sai dela, povo meu. E aí Paulo fala, como está escrito, retirai-vos dela, não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei por filhos e filhas. Olha que texto rico, irmãos. É o texto que fala, sai dela, povo meu. Só que lá no Apocalipse, por um lado, a gente tem a denúncia do sistema, e realmente você saindo do sistema. Mas Paulo pegou esse texto e aplicou ele lá no tempo da igreja. E colocando todo o sistema do mundo naquele tempo já, tipo o judaísmo, que estava lutando contra o evangelho de Deus. Paulo, nessa carta mesmo, ele está lutando muito contra o judaísmo, para desvincular o falso judaísmo do judaísmo verdadeiro que ainda tinha, obviamente, mas desconectar do cristianismo, porque o judaísmo, nas mãos de Satanás, estava atacando os gentios. Então ele luta contra a filosofia, contra o judaísmo, contra muitas coisas. E coisas que são imundas. Se Paulo pega o texto de Isaías, aquele que apareceria futuramente lá no Apocalipse, e fala, retirai-vos dela. Dela o quê? É a Grande Babilônia. O texto original está falando da Grande Babilônia. Então, Paulo já está entendendo que a Grande Babilônia, ela não tem a ver só com um sistema tecnológico, que nem tinha na época, ou com o mundo num sistema tecnológico, né? Paulo está falando que tem a ver com tudo que é imundo. E Paulo já manda o povo lá de Deus, de Coríntios, sair, não tocar coisas imundas. E tem a ver com religiosidade, com coisas que são contra o evangelho. Aí ele fala, sai dela, e eu vos receberei, e sereis para mim filhos e filhas. Ou seja, é um texto que deve se cumprir na nossa vida antes da ressurreição, porque está falando de filhos e filhas. Agora, o sai dela, povo meu, a mensagem final lá do Apocalipse, quando você sair da Grande Babilônia, só vai se cumprir isso mesmo quando ela cair, quando ela ruir. E quando isso acontecer, os nossos corpos estarão glorificados. E nós não seremos filhos e filhas. Nós seremos como anjos do Senhor, sacerdotes. Mulheres se tornarão sacerdotes e não vão ser mulheres. Homens se tornarão sacerdotes e não vão ser homens. Crianças, adolescentes se tornarão sacerdotes e não serão crianças. Entendeu? Isso prova que o sai dela, povo meu, tem a ver com o sistema religioso, sim. Já tinha naquela época e tem muito mais a ver hoje. Sai dela, sai da Igreja Católica, sai do sistema evangélico corrompido. Sai de qualquer igreja, Congregação Cristã Brasil. Aquilo ali é uma seita. A gente passa por um momento por ali, mas chega um momento que, se você olhar para a palavra, você olha aquilo como uma seita, não tem como ficar ali. Sai disso, sai de Igreja Católica, sai de reforma, sai desse sistema, para você poder conhecer a luz. Porque a luz de Deus não tem comunhão com esses sistemas caídos. E alguém pode concluir aqui e dizer, você está falando para não congregar? Se você tem possibilidade de ficar firme na fé, de estudar na sua casa, de ser o sacerdote da sua casa, de ter grupos reunidos na sua casa, e não está lá na Igreja Congregação Cristã do Brasil, ou muito menos em igreja pré-tribulacionista, calvinista, pior ainda, adventista, sai correndo disso daí, que isso é uma Grande Babilônia. Pode ver que a mãe deles é uma Jezabel. Se você tiver condições, sai dela. Essa é a minha dica. Eu vou ficar bonitinho aqui para vocês e falar para vocês, não, fica, tem que congregar, o sistema, nem todo tá ali tá corrompido. Eu não estou falando que não tem filhos de Deus nesse lugar. Tem, mas Deus manda sair. E a prova de que está falando de um sistema religioso, sim, é 2 Coríntios capítulo 6. Se eu não estiver me enganando aqui no capítulo, na referência. Mas o texto é exatamente isso. E eu conseguiria ainda provar isso para vocês sem esse texto. Mas com esse texto, eu acredito que você não pode questionar. Se você for fiel ao que está escrito, você não pode questionar. É sai dela, povo meu. Eu já estive 8 anos numa igreja assim.
Só que ninguém chegou para mim com essa mensagem assim, prontinha, falando, sai dela, povo meu. Eu ouvi um som de trombeta lá dentro, literal. Foi uma das maiores experiências sobrenaturais que eu tive de Deus. Mas eu passei por lá, só que eu não fiquei lá. Se alguém tivesse falado a palavra para mim dessa maneira, eu nem iria precisar ouvir som de trombeta, eu nem iria pensar duas vezes. Meu coração já era sempre incomodado lá dentro. E olha que eu não tinha conhecimento de 2 casas, de 7 festas, de um monte de coisa. Depois de um determinado momento eu passei a ter, mas o conhecimento ainda era raso. E antes de ter, eu já me sentia incomodado com a mensagem pré-tribulacionista. Eu não via isso na Bíblia. E não tinha o YouTube com esse monte de canais para a gente pesquisar e ver o que o pessoal em geral pensa. Eu era preso dentro de 4 paredes, onde um pastor estava manipulando as pessoas com revistinha da Assembleia de Deus. E muita gente ainda está presa nisso. Então, eu passei por isso 8 anos, tive essa experiência e eu sei do que eu estou falando. Então, tem gente hoje que se sair da congregação onde está, morre. Mas eu estou falando assim numa forma de expressão. Ela morre porque ela se desvia de tudo. Mas se você for analisar, muitas dessas estão mortas lá dentro já. Só que tem gente que Deus fala que é povo dele. Manda sair. Sair da onde? Como eu disse no início do vídeo, lembra? Sair de igreja católica? Só? E você está livre? Sair de reforma? Só? E você está livre? Ou sair de islamismo? Para aqueles que dizem que a Grande Babilônia ou é só isso ou é só aquilo? Não, a Grande Babilônia é todo um sistema anti-Deus, contra o Evangelho. Pode doer nos ouvidos, pode dar coceira, mas a mensagem é essa. Não tem negociação. A mensagem é, sai dela, povo meu. Mas é sai dela para você trabalhar, sai dela para você estudar a palavra, sai dela para você se conectar com quem é sincero de coração e fazer a obra. É para isso. Mas essa mensagem não chega assim do nada, sabe? Ela tem que ser falada, trabalhada, emitida aos ouvidos, tem que chegar nos lares. Não chega assim do nada. Senão, chegando do nada assim, imagina eu explicando isso do nada, sem texto, sem base, apesar que eu não li aqui para vocês, mas eu citei. Quem vai acreditar nisso? E mesmo falando, mesmo se tivesse uma live com todos os textos, mesmo que tivesse gente aqui comigo, mesmo que eu estivesse dentro de uma igreja, porque as pessoas vão falar tudo isso. Não tem ninguém com você, você não está numa igreja, quem é o seu líder? Mesmo que eu tivesse com tudo isso, mesmo assim, tem ouvidos que não ouvirão. Tem olhos que olham, mas eles não veem. E tem coração que não entende. Mas tem pessoas que entenderão. E é para essas a mensagem. Sai dela, povo meu. Tá bom, irmãos, eu sei, não ficou como eu queria que ficasse a mensagem, mas é assim. Todas as mensagens do canal, que hoje estão em outros canais, graças a Deus, começou assim. Dentro de um carro, no parque, é assim. Depois eles vêm aqui, eles aprendem e eles vão falar. O que eu não queria que acontecesse, infelizmente aconteceu, mas isso Deus vai julgar, é pegar a mensagem que aprendeu no meu canal, porque eu fui um dos primeiros, ou se não o primeiro, no Brasil a falar de 2 casas, de 7 festas, alinhamento com tudo. De deserto, mensagem do deserto, eu comecei a trabalhar isso lá no Japão, Templo de Ezequiel, comecei a falar aqui, no meu canal, sozinho no carro, no parque, aqui em cima do telhado. E era para se espalhar mesmo. Só que o que eu não queria que acontecesse, e aconteceu, mas repito, Deus vai julgar, é pegar a minha fala, a profecia, colocar dentro de um curso e vender. Esses receberão a punição. Já estão no caminho da condenação, porque aprenderam coisa santa, estão vendendo, misturando com profano. E não estão nem aí para nada. Pode falar, pode denunciar, pode pôr a cara na tela, não estão nem aí. Posta um outro vídeo e fala aqui, ó, entra no curso, o melhor curso do Brasil, de 600 e tantos reais por 300 e pouco. Isso daí acha que tá livre, que está liberto. Acha que é virgem sábia. Vão quebrar a cara. Com o Senhor não se brinca. Então essa mensagem é para chegar mesmo, para todo mundo, dentro das igrejas. É para chegar mesmo. E não importa se chegar com o meu nome ou não.
Importa chegar na pessoa. Isso é que é mais importante. Mas vender, isso daí me causa uma ira. Mas se causa uma ira em mim, que sou homem, que tenho erro, imagine em Deus que é santo. Então tá, irmãos, fecho aqui a mensagem com essa exortação e mais uma vez eu falo, não dê ouvidos a esses pastores que estão com um pé na verdade e outro no sistema, que querem perverter essa mensagem aqui que eu falei para vocês, porque eu já sei que tem pessoas pervertendo, que querem dizer que a Grande Babilônia é só o sistema e não tem nada a ver com igrejas, que querem que você fique perdendo seu tempo, energia, dentro de um lugar onde só estão falando besteira no seu ouvido e te cobrando dinheiro. Se afasta de canais que estão vendendo curso e desses se afasta hoje, não deixa para amanhã. Às vezes, se você está congregando num lugar, tem um tempo ainda de reflexão, Deus vai falar no seu coração, vai confirmar. Mas de canais que estão vendendo a Bíblia, se afasta hoje. E eu cito 2 aqui, canal Graça e Conhecimento e canal Reino de Deus. Se afasta desses homens, porque eles fazem comércio com a palavra de Deus na cara dura. Estão vendendo. Não pegou só o que aprendeu no meu canal. Você vai ver alguns vídeos deles que eles pegam a minha fala, as sequências das minhas ideias, parece que anota no papel e fala num curso todo bonitinho e maquiado. Se afasta deles, porque eles já estão em ruína. Tá bom? Eu nunca vou deixar de emitir esse alerta para vocês. Queria que não fosse assim, queria que eles fossem diferentes. Certamente, na minha opinião, e a minha opinião tem base bíblica, eles não vão reinar com Cristo, se continuarem com isso. E eu acho difícil eles mudarem. Mas já que não mudam, já que não é essa a situação, o meu desejo é o castigo. É como Deus sempre quis. Deus nunca quis a queda do homem, Deus nunca quis que Israel abandonasse ele, Deus nunca quis, mas se fizer, o desejo de Deus também é passar por um juiz e castigar. Quem vai castigar é Deus, mas eu sei que Deus vai fazer isso. Então eu emito esse alerta. Não faça parte do comércio. Não colabore com os vendedores de azeite. E sai dela se você é povo de Deus. Tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Não esqueça de ir lá no canal do irmão Márcio. Link nos meus comentários fixos, tá bom? Então tá. Fiquem na paz.